Então, desde já, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, está escrito na palavra de Deus: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, imploramos por teu poder e misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Nós não queremos ficar prostrados nesse deserto de experiência. Queremos realmente cruzar o Jordão, atravessar a fronteira e possuir a terra, ser possuidores do Espírito Santo. Precisamos, ó Deus, disto entre a vida e a morte. Que o Senhor nos ajude nesse instante a dar este passo de fé, a entendermos estas coisas, a fazer morrer a nós mesmos, a nossa vã compreensão sobre as coisas, ao nosso pensamento tão baixo e mesquinho que achamos que há alguma coisa importante, que nesse instante tudo isto possa vir por terra e que o dom do Senhor, o Espírito Santo, possa trabalhar sobre as nossas vidas e que a mente que esteve em Cristo possa estar em nós. No nome de Jesus, o teu Filho, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos. Graças a Deus por tudo isso. Nós daremos continuidade à nossa série de mensagens que temos entregue sobre o livro de Josué. Este já é o culto de número 20, o 20º culto desta série. Sendo que já por 20 vezes ouvimos quase as mesmas coisas, você sabe que não, mas vamos falar assim. Sendo que já por 20 dias ou 20 cultos que tivemos, tratamos deste assunto, somente agora o de número 1 foi colocado à disposição das pessoas, dos irmãos que acompanham esses estudos através do nosso website na internet, que com simplicidade temos colocado à disposição de todos, tanto o que temos já traduzido para o português, de língua espanhola e língua inglesa, como também aquilo que pregamos aqui, o que os irmãos ouvem aqui, depois os irmãos recebem tanto o áudio como também o texto. Falando em texto, o irmão Milton Rosa está já chegando na conclusão da tradução do sermão do irmão Liveio, o rapto, parte 6. Já foram traduzidos do 1 ao 5, e nesta semana ele está trabalhando de número 6, e acredito que hoje à noite termina, não é? Mas ele já está com sono ali, pelo jeito. Ontem, 9 da noite aproximadamente, ele disse: eu vou me deitar ali por uns 10 minutos e já volto. Então ele desceu, só subiu hoje às 6 e pouca da manhã. Então foi um tiro só, né? Mas não adianta fazer essas coisas com a cabeça cheia, né? Tem que estar descansado. E é complicado, é demorado trabalhar com texto, principalmente fazendo tradução, porque não se trabalha só com aquele texto, é com muitas outras coisas. E os irmãos que estão nos ouvindo já fiquem no aguardo, porque logo em breve vocês também estarão recebendo o rapto parte 6 pelo professor Liveio. Então, voltando ao nosso assunto, o culto anterior nós pregamos sobre os crentes que só chegam até a fronteira. Lembram disso? Os crentes que só chegam até a fronteira. Então, nesse culto nós vamos ter este título: todos saem guiados pelo pilar de fogo. Todos. E este todos
está se referindo àqueles que participaram do êxodo. Todos os filhos de Israel, participantes do primeiro êxodo, todos foram guiados pelo pilar de fogo. Sendo que não seria diferente no segundo êxodo, tampouco no terceiro êxodo. William Branham disse: estamos dentro do terceiro êxodo. Isto está acontecendo agora, saindo de e entrando em. Êxodo é saída de algo e entrar em outro algo. Então, nesta saída, como aconteceu com o povo de Israel, sai uma grande multidão e todos debaixo do pilar de fogo. Mas lá na frente a coisa vai apertando, então alguns ficarão apenas na fronteira e não possuirão o complemento, não possuirão a totalidade, porque estamos tratando de Canaã, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não pode ser apenas uma porcentagem ou duas porcentagens. Se estamos tratando do Espírito Santo, você já pode pensar aí em sua mente que estamos tratando também exclusivamente da palavra. Então não adianta 1%, 10%, 95%, 99% da palavra. Não podemos nos enganar com 99% da mensagem. Muitos estão enganados com 99% da mensagem. E só é completo 100%. Não adianta. Não pode faltar pedaço. Agora, todos saem guiados pelo mesmo pilar de fogo. E por que lá na frente acontece isto? Que alguns não entram na terra da promessa e preferem ficar do outro lado do Jordão, na terra de Gileade, porque é um lugar do bálsamo, onde eles são abençoados por esse Espírito, onde eles recebem dádivas, dons espirituais, e curas, e sinais, e milagres, e bons sermões, tudo isso, mas a totalidade eles nunca entram para possuir. Então o apóstolo Paulo está fazendo agora esta referência do Antigo Testamento, do que aconteceu com aqueles irmãos, uma vez que Paulo fez isso no segundo êxodo, fez os irmãos se lembrarem da trajetória do povo de Israel. William Branham no terceiro êxodo fez a mesma coisa de Paulo, nos levou lá atrás. Por isso ele pregou aquela série de mensagens sobre Israel no Egito, Israel no Mar Vermelho, os filhos de Israel no deserto, Israel em Cades Barneia, Israel na Terra Prometida. William Branham pregou uma série de sermão baseado nisso, fazendo-nos, nos levando lá atrás, para sabermos o que aconteceu, para não cairmos na mesma tentação, no mesmo problema. Então, para aqueles que têm esta capacidade de fazer morrer a si mesmo, de se colocarem sobre a potente mão de Deus, se submeterem à vontade de Deus e desprenderem-se de si próprios, seus próprios pensamentos, ideias, inteligências, e morrer a si mesmo, cruzar o Jordão, então William Branham pregou a série Adoção, mostrando que essas pessoas precisam se posicionar em Cristo, porque eles recebem sua porção na terra e vão se alimentar daquilo que vão plantar e colher na própria terra. Quando você chega nesta posição, então você não estará dependendo de grupo, de ministro, de pastor, seja o que for, de companheirismo, de grande igreja ou pequena igreja. Não, você estará plantando aquilo que você estará colhendo para se alimentar, porque você está trabalhando dentro da mesma terra, no mesmo espírito, na mesma palavra, posicionado. Você se torna a palavra, você se torna o próprio alimento. Vê? É uma coisa... Então vamos voltar para Paulo, antes que eu me empolgue aqui. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Você não deve ser ignorante quanto a estas coisas. E uma pessoa ignorante, eu poderia citar aqui duas coisas. Uma pessoa ignorante, ou ela realmente não sabe, não é? Não sabe, ninguém lhe disse, ela ignora aquilo, ou ela é tão retardada mentalmente que por mais que se fale, se explique, se mostre, mas ela é uma pessoa, como diz o ditado popular nas escolas, burra, não entende. Por mais que aprenda, não sai do lugar, não sai daquele patamar. E Paulo está dizendo, vocês não podem ser assim. Vocês não podem ignorar isto. Que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Você sabe que durante o dia era a nuvem. À noite era o pilar de fogo. Ali estava mostrando a presença de Deus, a glória de Deus. Todos estavam debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E Paulo está dizendo, não ignore isto, viu? Entenda que por eles estarem debaixo da nuvem, debaixo do pilar de fogo, isso não foi tão importante para eles.
E não foi também importante para aqueles que, quando o pilar de fogo se manifestou agora, nos últimos dias, as pessoas abraçaram isto, vieram para isto, se converteram a isto, foram atraídos pela presença de Deus, mas isto não é o importante, porque lá na frente você vê que essas pessoas não cruzam a fronteira. Elas ficam do outro lado da terra e não possuem. E Paulo diz, e todos passaram pelo mar, porque eles não rejeitaram a presença de Deus, ou o trabalho que Deus disse, eu vim para fazer isto. Eles então dizem, glória a Deus, chegou a libertação. Daqui a pouco adentra o mar adentro. Entra o mar adentro. Isso quer dizer, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Aceitam a manifestação divina e descem as águas em nome de Jesus Cristo, deixam de lado muitas coisas. Aí continua. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, porque eles se alimentaram do maná, se alimentaram das cordonizes, todas essas coisas. O sobrenatural entrou em atuação. Então deixaram de comer aquela comida porca da denominação, aquele ensinamento podre das eras passadas, e começaram a se alimentar do alimento espiritual em seu devido tempo. Tudo isso fizeram. E aí Paulo continua. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, quando eles ouviram a mensagem, puderam sentir o refrigério em sua alma, porque já no Salmo 23 está dizendo, tu nos guias a águas tranquilas e refrigera a nossa alma. Então a pregação da mensagem, o ensinamento da mensagem foi como água viva, água da rocha, e esta pedra é Cristo, aquele que tem esta água da vida. Veja de onde sai a água da vida. O rio da vida brota de onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Então isto vem fluindo, e as pessoas dizem que coisa boa, que coisa importante, e nossa, é demais, a coisa é tremenda. O que é que acontece? Paulo diz no versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Ora, a maior parte não agradam a Deus. E quando não agradaram a Deus, não quer dizer que fizeram coisas tão desagradáveis assim. Porque você percebe que Caim não fez uma coisa tão desagradável. Ele fez uma coisa boa. Tanto é que o seu sacrifício, você pode chamá-lo de um sacrifício excelente. Já que o de Abel foi mais excelente do que o dele. Vê? Tinha algo mais. Você então percebe que o sacrifício ou a adoração de Caim não era uma adoração totalmente antibíblica, totalmente fora da Bíblia. Não, senhores, você vai perceber que lá adiante foi a mesma coisa que Deus exigiu dos filhos de Israel, os primeiros frutos. O que acontece é que Caim adorou a Deus, a sua oferta, sua adoração, seu culto era escriturístico, mas estava fora da época. A revelação de Deus para aquele dia não era aquilo. Ele se adiantou, inclusive, e Deus não aceitou. E quando você faz algo fora da vontade, fora da palavra, fora de época, fora de tempo, com respeito às coisas de Deus e às decisões que Deus tem tomado durante todas as dispensações, e disse em cada época será desta forma, quem não cumprir exatamente como Deus disse estará desagradando a Deus. Quando desagrada a Deus, porque não faz aquilo que ele exige. Então temos que entender o que Deus está exigindo de nós hoje, neste tempo, porque muitos vão querer adorar a Deus com o pensamento que tiveram de 40 anos atrás da mensagem, e não poderão agradar, porque hoje sabe-se de algo que aquele tempo não sabia, e aqueles que acharam que não sabia, hoje terão que ter a humildade de dizer, eu não entendia, por isso eu me enrolei todas essas coisas. Vê? Deus não se agradou da maior parte deles, e por isto foram prostrados no deserto. Prostraram, caíram, morreram. Estas coisas, disse Paulo, foram-nos feitas em figura. Uma figura, como um símbolo, um mostruário. Para quê, Paulo? Para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se a folgar. Só regozijo, só pulos e gritos. Foi muito bom, atravessou o Mar Vermelho, pular e gritar. Foi muito bom na hora que apareceu as cordonizes
Então glorificaram a Deus, correram atrás das primeiras que mataram, aquela coisa toda. Quando apareceu o maná que caiu do céu, eles viram que o vasilhame maior que tinha, Moisés teve que dizer: não, vocês têm que pegar sua porção própria. Mas tudo isso, mas entre um problema e outro, eles estavam dispostos a blasfemar contra Deus, a se levantar contra Moisés e tudo isso. Eles se tornaram idólatras, idolatraram o seu estômago, os seus desejos, tudo, porque estava em primeiro lugar. Estava em primeiro lugar seus sentidos. Por isso estavam sempre desejosos de voltar ao Egito e sempre estavam dizendo: vamos voltar lá atrás, lá estava melhor do que aqui. Vamos continuar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Veja que matança. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso vosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Amém. Que palavras sábias de Paulo para a igreja, né? Para nós. William Branham, quando disse todo o Novo Testamento fala desta hora, então inclua isto também, porque estamos nesse terceiro êxodo e agora esta carta de Paulo está nos levando a isto, a vermos a nossa situação, se estamos como o povo de Israel ou não. Precisamos ver estas coisas. Bem, sendo que nós acabamos de ler agora o que Paulo escreveu quanto a isto, e sendo que isto é a mesma coisa que William Branham fez em muitos sermões, nos alertando a não fazermos como Israel fez. Lembre-se que no culto anterior nós ouvimos o irmão Branham falar sobre os crentes que só chegam até a fronteira, e ele pregou isso na mensagem e o sinal. Neste culto nós vamos então nos adiantar um pouco mais e vermos que tanto os que entram na terra quanto aqueles que ficam do outro lado do Jordão sem o atravessar, todos eles, como vocês já ouviram, foram guiados pelo mesmo pilar de fogo, pela mesma luz, receberam a mesma iluminação. E o William Branham nos chamou a atenção para não cairmos naquele mesmo estágio que muitos caíram, que estão enquadrados em Hebreus 6, que depois se torna impossível eles voltarem atrás, uma vez que provaram dos dons celestiais e foram participantes das coisas sagradas, participaram das virtudes do século futuro e depois deram as costas, não cruzaram a fronteira. O irmão Branham diz: não seja desse tipo de crente fronteiriço. Então vamos ver algo aqui que o irmão Branham nos ensina. Vamos prosseguir um pouquinho mais, porque tudo isso vocês já ouviram nos cultos anteriores. Na mensagem, os três anjos, aliás, o anjo e as três puxadas, parágrafo 13, o irmão Branham diz: perceba agora como Jesus, ou Cristo, Moisés sofreu a perda do o trono que ele teria no Egito, amando a reprovação de Cristo como maior riqueza que os tesouros do Egito. Ele escolheu seguir o pilar de fogo. Um anjo de Deus apareceu para ele em uma sarça ardente, preferencialmente que ser rei do Egito. Agora, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isto verdade? E se ele apareceu para Moisés em forma de um pilar de fogo que conduziu os filhos de Israel, como ele guiou-os no natural, então ele pode liderar sua igreja no espiritual hoje. É uma liderança outra vez. A liderança não é de um homem, a liderança não é de William Branham. Amáveis irmãos, amados irmãos, pensam que o líder do último dia é o William Branham. Não, senhores. Nesta série de cultos sobre o livro de Josué, estamos apresentando isto para as pessoas. O líder do último dia é o Espírito Santo. E o William Branham disse: meu ministério é declarar que ele está aqui. Vocês não vão ficar sem uma liderança. Eu me vou, meu ministério está morrendo, a mensagem está terminando, mas eu devo apontar outro. Ele disse: eu devo apresentar um outro. Eu tenho que vos afrontar outro. Pode ser que esteja fazendo apenas uma plataforma para isto.
Infelizmente, homens como William Souto Santiago acham que é ele, este que vai subir nesta plataforma. E outros estão esperando até hoje que o próprio mensageiro venha subir nesta plataforma, sendo que o que assume esta plataforma é o líder, o Espírito Santo, o guia, o mestre, o pastor, o profeta, o ensinador, o professor, o apóstolo, o enviado. Tudo isso é o trabalho do próprio Espírito Santo. Não tem nada a ver com o homem. Por mais que ele fale ou não fale, se fale bonito ou se fale esquisito como eu, não importa, o homem não tem nada a ver com isto, com esse trabalho, com esta liderança. Deixe-me repetir. E se ele apareceu para Moisés em forma de um pilar de fogo que conduziu os filhos de Israel, como ele guiou-os no natural, então ele pode liderar sua igreja no espiritual hoje. Eles estavam em sua jornada para a terra prometida. É isto certo? Nós estamos em nossa jornada para a terra prometida. É isto certo? Aí ele cita as escrituras. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar-vos um lugar e volto novamente para receber vocês para mim mesmo. Observe. Agora, Deus no pilar de fogo os levou. E aqui eu termino com a citação do irmão Branham, no parágrafo 13. Deus no pilar de fogo os levou. Estava mostrando, guiando Israel, até de uma forma natural, no natural. Eram pessoas guiadas de um lugar para outro, do Egito para Canaã. E o William Branham disse: da mesma forma, ele lidera a igreja agora no espiritual, tirando-os de um sistema humano, tirando de um sistema denominacional, organizacional, e fixando-os na palavra, fixando-os em Cristo, no Espírito Santo. Amém. Vê? Parágrafo 6, o anjo e as 3 puxadas. O irmão Branham disse: alguém me perguntou, não faz muito tempo, disse: irmão Branham, se aquele Espírito Santo é tão grande, disse: eu tenho visto pessoas que estiveram no encontro e gritaram e louvaram a Deus. Lágrimas caíram sobre suas faces e eles saíam e fazem coisas que, como pecadores, e vão a lugares de pecados e vivem em pecado. Disse: foi o Espírito Santo fazendo aquelas pessoas gritarem? Eu disse: sim. Então cuidado quando você dizer não, viu? Para essas coisas. Eles pulam e gritam e tal, e se regozijam e choram. E você sabe que eles não creem na verdade, mas eles se emocionam dessa forma. Tá, mas estamos tratando do sistema denominacional, mas eu quero trazer isso bem para o nosso meio, para o meio da mensagem. Então você vê a mesma coisa na mensagem. As pessoas se regozijam e pulam e gritam: glória a Deus, isso é a verdade, isto é a palavra, mas que coisa boa, que encontro bom, que reunião maravilhosa, e isto e aquilo. Em seguida você vê que essas pessoas caem na mesma situação das pessoas lá fora e agem como qualquer pecador, qualquer incrédulo. Então você pode fazer essa mesma pergunta para o irmão Branham. Por isso que eu gosto de repetir as coisas. Irmão Branham, se aquele Espírito Santo é tão grande, eu tenho visto pessoas que estiveram no encontro e gritaram e louvaram a Deus, lágrimas caindo sobre suas faces, e eles saíam e fazem coisas que, como pecadores, e vão a lugares de pecado e vivem em pecado. Foi o Espírito Santo fazendo aquelas pessoas gritarem? Eu disse: sim. Disse: oh, você pensa que o Espírito Santo poderia cair sobre uma pessoa como aquela? Eu disse: sim. Jesus disse. O irmão Branham nunca fugiu da palavra, gente. É que as pessoas esquecem da Bíblia, as pessoas se esquecem das Escrituras. E um pregador, se ele esquecer da Bíblia, em seu sermão, em sua mensagem, ele vai estar enrolado, porque ele poderá devagar muito bem. E na hora de retroceder, na hora de voltar atrás e acertar as coisas, ele não vai querer fazer isso mais. Eu disse: sim. Jesus disse: um semeador sai e semeia algumas sementes. E o inimigo vem atrás dele e semeia algumas ervas daninhas. E o lavrador disse: arrancarei as ervas daninhas. Disse: se eu fizer, eu vou arrancar o trigo. Deixe-os crescerem juntos. E naquele dia eu enviarei os anjos, e eles ajuntarão todas as ervas daninhas e as queimarão. E
E o trigo será guardado no celeiro. Hebreus 6 diz, veja onde ele volta agora, viu? Que tem 3 cultos que estamos lendo Hebreus 6. Hebreus 6 diz que é impossível para aquele que foi uma vez iluminado. Essas pessoas não ficaram 100% no escuro. Estas pessoas receberam a luz. E esta luz não é qualquer lâmpada, não é qualquer lamparina, não é qualquer vela acesa. Esta luz é a glória da Shekinah que brilha. E essas pessoas conseguem enxergar esta luz e saber que é Deus, e saber que é o sobrenatural. Por isso, senão, não seriam iluminados. É impossível para aqueles que foram uma vez iluminados, foi participante do dom celestial. E como eu sempre faço, o William Branham fez também aqui. Você encontra agora o parênteses, ele diz: participantes do Espírito Santo na chamada celestial. E ele continua: provou a boa palavra de Deus, e poder do mundo veio. Se eles caíram para renovarem-se novamente para arrependimento, vendo que eles crucificaram novamente o Filho de Deus, e tornam o sangue com o qual eles foram santificados como algo indigno. Pois, ouçam com atenção, pois a chuva cai sobre a terra para temperá-la, prepará-la, mas a palha e os espinhos serão queimados. Ele está respondendo a pergunta daquela pessoa que perguntou se era o Espírito Santo que caía sobre aquelas pessoas, que todos gritavam, se regozijavam, mas você via que algum deles ia para outras coisas. E o Branham está dizendo: foi o Espírito Santo que caiu sobre aquele homem, fez ele gritar, pular sobre aquela mulher e se alegrar, se regozijar, louvar a Deus. Foi o Espírito Santo. Vê? Aí, parágrafo 16. Vejam, pessoas, há muito tempo atrás você veio para Deus e estabilizou-se. Você sabe onde está parado. A Bíblia disse que nos últimos dias haveria fome, não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. Homens iriam do leste para o oeste, norte para o sul, tentando encontrar isso e falhariam. É melhor ser selado no reino de Deus pelo Espírito Santo, enquanto você tem chance. Amém. Olha o conselho do profeta. É melhor ser selado no reino de Deus pelo Espírito Santo enquanto você tem chance. Você diz que é um tempo de confusão. Isso está vindo. Quando a Bíblia disse eles seriam tão parecidos que enganariam os eleitos, se fosse possível. Isto é certo? Amém? Então é o Espírito Santo que cai sobre estas pessoas, que é derramado sobre estas pessoas. Mas isso não significa que elas se enchem do Espírito. Não, senhores. Porque somente eleito se enche do Espírito. Somente eleito pode ir no rápido. E só irão no rápido aqueles que têm azeite suficiente. Aqueles que o vasilhame cabe a totalidade da doutrina, a totalidade deste azeite, deste Espírito Santo, deste poder de Deus, que William Branham chamou na mensagem Nascer do Sol de o poder vivificador, que já está agora, já tem que estar agora sobre nós. Caso contrário, se não estivesse agora sobre nós, você cairia sobre a terra e não levantaria. Mas como esse poder vem agora sobre nós, quando você cai sobre essa terra, chegará um momento que a terra terá que dar conta desses ossos, desses cabelos, dessa orelha, seja o que for. Porque o poder vivificador está ali para reerguer isto. Amém? É como um imã. Se não tiver um imã, o imã pode estar em cima puxando, mas se a parte embaixo não estiver também imantada, não sobe nunca. Vê? Pois bem, vamos continuar aqui. Na mensagem Somente Uma Vez Mais, Senhor, no parágrafo 138, o profeta disse: quando já deveríamos estar na terra prometida, nos encontramos vagando ao redor do deserto. Apenas esta pequena citação. E pense um pouquinho nisso. Paulo chegou a dizer: pelo tempo que vocês têm, já deveriam ser mestres. Em 3 cultos anteriores a esse, aproximadamente, ouvimos o irmão Branham dizer assim: pelo tempo que vocês já aprenderam, estas grandes filas de orações já não eram para existir mais. Você sabe. Ele continuou muitos anos para frente ainda chamando a fila de oração. Mas ele disse antes disso, não era mais para ter estas grandes filas de orações. O que acontece? O povo parece que não muda de fase nunca, não aprende nunca. Alguns choravam e diziam: eu tenho que ter o cartão de oração,
Eu tenho que ter um cartão de oração. E era um problema sério, porque vinha um pastor com sua igreja, com os doentes da sua congregação, de longas distâncias, e vinham. Então seus membros diziam: você é amigo do irmão Branham, tem que conseguir um cartão para mim, tem que conseguir um cartão para mim. E daí a pouco aquele ministro conseguiu o cartão para a sua congregação e colocava todos na fila, e outros ficavam sem nada, e era aquela confusão, era aquele problema. Mas alguém descobriu a forma perfeita de se receber isto, de receber esta dádiva de Deus. Então o que acontece? Muitas vezes o William Branham saía do púlpito, ia para o hotel, e o anjo de Deus estava do lado de fora, nas tendas onde as pessoas estavam acamadas, caídas, lá nos cantos, lá no capim, debaixo das árvores. Era ele lá no hotel, e as pessoas aí sendo curadas, a coluna de fogo, o anjo de Deus movendo-se entre as pessoas. Porque estas pessoas descobriram que não dependiam, se fosse depender de um cartão de oração e entrar na fila, nunca seriam curadas. Então elas clamaram e Deus atendeu o seu clamor. Amém. É aquilo, não sou digno de entrar em tua casa ou em tua morada. Uma palavra tua é suficiente. Você sabe que esta é uma fé perfeita em Deus. Independe de condições, de toque, de ungimento, de azeite, de imposições de mão, mesmo que tudo isso seja bíblico, mas tem algo a mais. A igreja precisa alcançar uma posição a mais, independente de toque, de cheiro, seja do que for. Além do sentido. Além do sentido. Veja como o Branham disse: quando deveríamos estar na terra prometida, nos encontramos vagando ao redor do deserto. Vamos chegar quando? Canaã está longe? Está lá longe Canaã? Já estou cansado, os pés estão doendo. E tanta coisa, tantos anos que já saímos, tanto tempo que saímos da mensagem. E agora? Lá foi uma caminhada natural, com seus próprios pés mesmo. Aqui uma caminhada espiritual. Será que em que parte estamos? Aonde já chegamos? Ó Senhor, só uma vez mais, parágrafo 137. Que fizeram eles, Deus os abençoou. Claro. Eles vagaram, se casaram, plantaram vinhas, se multiplicaram, e lhes foi bem no deserto, isto é certo. Mas, no entanto, não estavam na bênção completa. Foram abençoados? Foram. Acharam muito bom a comida que receberam, a água da rocha, tudo isso foi muito gostoso, mas não era ainda a bênção completa. A bênção completa era possuir a terra. A bênção completa era possuir Canaã. A bênção completa é você ser cheio do Espírito Santo. Então, observe, na mensagem da graça, a página 19 em inglês, a tradução que temos aqui no Brasil é o parágrafo 93, o irmão Branham disse: agora, eles não guardaram isso, porém eles nunca chegaram à promessa completa. São crentes que só chegam até a fronteira, mesmo que tenha saído guiado pelo pilar de fogo, mas não passam daquele estágio, ficaram sempre ali. Olha o que o profeta está dizendo: porém eles nunca chegaram à promessa completa, não aquela geração, não para aqueles quais a promessa foram feitas, pereceram no deserto. Mas Deus os alimentou, Deus tomou conta deles, Deus os amou, Ele movia por ali, porque sua graça fez isto. Sua graça, por causa de sua promessa. Sua promessa, então, a graça foi com sua promessa. Mas eles quem? Que foram beneficiados da graça. E o problema é que, quando Deus derrama graça, achamos que está tudo bem. Achamos: olha, eu sou tão bonzinho que Deus está me abençoando. Eu sou tão legal para com Deus, Deus me ama tanto que Ele está me dando isso, me esclarecendo isso, me deixando entender essas coisas, estou recebendo isso, está sendo muito bom, tudo. E as pessoas se esqueceram. Olha como o Branham diz: eles não guardaram isto. Paulo, no linguajar de Paulo, eles ignoraram isto. E na leitura que fizemos, Paulo disse: não ignoreis estas coisas. Então agora veja, o que aconteceu aqui? Eles se esqueceram que a graça de Deus estava na promessa. Deus estava derramando graça por causa da promessa, não por causa deles. Isto quer dizer que quando chegou o momento próprio que aquela palha poderia então ser arrancada sem atingir a semente, então Deus matou a todos no deserto. Deus deixou-os perecer no deserto. E agora somente a semente que usou, que aquela casca deu cobertura e apoio durante tantos anos, 20, 40 anos até,
ficaram para trás. E somente os outros entraram. E os que ficaram para trás saíram debaixo do pilar de fogo. Mas, continuando, sua graça, por causa de sua promessa então, a graça que foi com sua promessa, mas eles nunca chegaram ao completo valor da terra prometida. Nunca alcançaram. Se beneficiaram da virtude, do poder, do derramamento, vê? Mas nunca entraram na terra prometida. O irmão Branham segue dizendo, na mesma mensagem, a mensagem da graça, que a igreja tão pouco chegou ao total benefício da terra. Se a igreja não chegou, então ela precisa chegar. Quando ele pregou a mensagem, o rapto, disse o rapto é uma revelação que a igreja estava esperando. Isso quer dizer que ela não tinha até ali a revelação do rapto. Se quando ele pregou a mensagem da graça, ele estava dizendo que a igreja não tinha chegado ainda nesse total benefício, estava ainda pegando pequenas coisas durante esta caminhada, então tem que chegar o momento da igreja entrar nisso em totalidade. E quando você vê, quando Deus apresenta esse grande quadro no tempo do fim, e desenvolve-se ou desenrola-se diante de nós os acontecimentos de Apocalipse capítulo 10, eu não entendo porque as pessoas relutam tanto em possuir isto, em abraçar isto, preferem ficar à margem, aos extremos. Eu disse que o profeta segue dizendo que a igreja, então, não chegou ao total benefício da terra. Vamos ver, parágrafo 94. E nem mesmo chegou esta igreja ao seu valor total. A graça de Deus nos segura. Só a graça. Porém, Ele deseja ter uma igreja que o obedeça. Mas enquanto isso, Ele está derramando graça, nos abençoando. Ele foi gracioso conosco durante todos estes anos, dezenas de anos, sem abrir nossa mente para entender o que é a mensagem. Estão lembrados que não faz poucos dias que aprendemos isso também. Estamos começando agora a entender a mensagem. William Branham pregou isso no sermão, o único lugar provido por Deus para adoração. E a igreja agora está começando a entender a mensagem. Começando a entender. Se ela começa a entender, ela está dando um passo além da margem. Ela pode estar caminhando mais um passo além, porque até então estava naquela coisa sem saber o que era. E quando ela possuir por completo a totalidade desta promessa, então não temos mais nada o que fazer aqui. Porque ele disse que quando a igreja souber quem ela é, então acontecerá o rapto. Até lá, nós estaremos nesse processo. E nesse processo teremos que estar esperando uns pelos outros. E quando você discerne o corpo de Cristo para poder ter comunhão com Cristo, e você sabe a nossa comunhão é com o Pai, seu Filho Jesus Cristo, e na hora da comunhão, Paulo nos ensinou que esperássemos uns pelos outros, não leve isto apenas para o lado físico, dos elementos típicos do pão e do vinho. Porque na realidade o pão é a palavra e o vinho é o estímulo da revelação. Então você encontra pessoas que não têm mais paciência com os outros. E só porque não entendeu, já diz é falso, já diz aquilo ali é viginécia, aquele está perdido, e aquilo outro. O irmão Liveio, no início do ministério, ele era tão duro assim, nesse sentido. Mas quando ele foi pegando mais experiência, e a idade foi chegando, ele então se tornou mais flexível quanto a estas coisas. E percebeu que se tinha que esperar por estas outras pessoas que estão lá atrás. Estão entendendo isso? Pois bem. Eu estava no parágrafo 94. A graça de Deus nos segura. Porém, Ele deseja ter uma igreja que o obedeça. Um povo que tomará a sua palavra e dirá, esta é a verdade. Mas o que é que o povo tem feito? O povo tem pego a palavra de tal pastor, o povo tem pego a palavra de tal ministério, o povo tem pego a palavra de tal grupo. O que tal grupo decidiu aquilo é a verdade para eles. E o resultado? O tempo vai passando. E os filhos daqueles que abraçaram aquele dito, aquela doutrina, aquele ensinamento, os filhos destes não aprenderam outra coisa, somente aquilo. Então, claro que eles vão defender aquilo de unhas e dentes como uma verdade, como uma revelação. E é um choque lá na frente quando há um confronto com o livro aberto. Quando o livro selado com 7 selos é desfolhado diante da pessoa, então essa pessoa toma um choque técnico, vamos dizer assim, porque nunca tinha visto essas coisas, não achava que era assim, porque nunca lhe foi ensinado.
Mas o que Deus quer é uma igreja que tome sua palavra, não a ideia de um homem, não o pensamento de um homem, não o que tal grupo sustenta, o que tal companheirismo diz que é certo ou não. É tempo de sermos ensinados diretamente por Deus. A Bíblia diz isso: vós tendo a unção do santo e saber tudo. Agora, se você não tiver a unção, se você não tiver esta unção do santo, você não vai saber nada. Vai achar que tem tudo e não tem nada. Então fica na condição de Laodiceia: rico sou, estou enriquecido, não preciso aprender mais, sem saber que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, e ainda não sabe, inocente de tudo. Inocente não, ignorante. Aí toma aquela palavra do início. Agora, bem, ele deseja um povo que não dirá: bem, sou tão bom quanto você. Quem é você para me ensinar? De onde você vem? Eu te conheço. Eu sei que és filho do carpinteiro. Eu conheço sua mãe, conheço suas irmãs. Quer dizer, sei sua vida, sei seu passado, sei dele de criança, como era. Quem é você para me ensinar? Eu sou tão bom quanto você. É, opinião formada a respeito da pessoa. É como o irmão foi visitar um pastor, ex-diácono desse pastor, não é? Levou para eles alguns sermões, alguns textos do irmão Oliveira, alguns tinham alguns meus também junto, e ele disse: o irmão Rosendo eu não quero de jeito nenhum, porque aí vão dizer, ele vai dizer que eu estou aprendendo com ele. Eu tenho que aprender sozinho, lendo a mensagem. Então, com isso, ele simplesmente disse: eu sou tão bom quanto ele. Se Deus mostrou para ele, vai ter que mostrar para mim também. Engano dele. E engano meu se pensar isso também. Vê? É simples assim. Não adianta ficarmos em meio termo, será, cara? Tem isso. Deus não deseja isto. O irmão Branco está dizendo: ele deseja um povo que não dirá: bem, sou tão bom quanto você. Sou presbiteriano, sou metodista, eu sou católico, eu sou tão bom quanto você. Pois é, lembrando, se você pegasse isso agora na entrada do século XXI, você dizia assim: Deus deseja um povo que não dirá: eu sou do companheirismo A, sou do companheirismo B, eu sou de tal pessoa que andou com o profeta, eu sou tal camarada que caçou com o William Branham, eu sou aquele da camisinha xadrez da visão do profeta, eu sou aquele a quem a mensagem veio em primeiro lugar, eu sou disto, eu sou daquilo. Está a mensagem dividida? Está Cristo assim dividido? Paulo disse: de quem é o valor, de quem é a honra? Um planta, outro colhe, mas quem é que dá o crescimento? Aliás, um planta, outro rega, né? O que é que adianta você plantar e eu ir lá colocar água em cima, mas Deus diz: essa semente daí não sai. O que é que adiantou? Vê? O irmão Branco disse: isto não é graça. Isto mostra que há algo errado. Mas uma pessoa, seja quem for, que for ler a palavra de Deus, vê que você tem que nascer de novo e se encher do Espírito Santo, eles crerão nisto, eles tomarão isto pela palavra, eles tomarão a palavra exatamente como ele diz. Amém. Eu, nesses cultos, temos lido muitos parágrafos das mensagens para mostrar para vocês o quadro do Antigo Testamento com o Novo Testamento e com o que está acontecendo agora, nesta hora, neste terceiro êxodo. No livro Conduta, Ordem e Doutrina, parágrafo 596, o profeta nos ensina. Você diz: bom, deixe-me dizer-lhe agora mesmo que eu vivo uma vida cristã. Eu vivo uma vida boa, limpa, santificada. O irmão Branco diz: isto é verdade. Mas você tem chegado ao desafio. Com tudo isso, observe, eu tenho vivido uma vida cristã, uma vida boa, limpa, santificada. O irmão Branco diz: isto é verdade. Isso significa também que você só chegou na fronteira. Você só chegou no lugar, ao desafio, ao lugar, na fronteira. Só isso. E uma vez que você se aparta disso, então, quer dizer, você não prossegue, aí ele diz: é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados. Vê? Isso quer dizer que a pessoa recebeu a luz, se tornou participante do Espírito, provou da virtude do século futuro, tanto é que viveu uma vida limpa e santificada. Lembre-se que o milênio é um período de santificação mais ampla. O milênio é um período de santificação mais ampla.
E aqueles que recebem a luz de Deus nesta hora, que são clarificados por esta luz, eles recebem esta virtude, inclusive, a ponto de se santificar aqui, se preparando para reinar no milênio com Ele. No entanto, não avança, não alcança a promessa plena, a totalidade. Por isso que o William Branham está dizendo aqui, você só tem chegado no desafio, ao lugar da fronteira. E uma vez que você chega aí, se você não prosseguir, ele diz, é impossível. Para aqueles que uma vez foram iluminados e reticência, ele não prossegue porque você já conhece tudo isso. Provaram os dons celestiais, se tornaram participantes e tal, e recaíram. É impossível ser renovado outra vez para arrependimento, porque eles expõem o Filho de Deus em vergonha pública. Concluindo, entrando para a conclusão já, na mensagem Investimentos, o profeta disse, não fique à margem com Deus. Não fique só na fronteira, dizendo, quer dizer, que tá bom, Deus está comigo. Não fique assim. Não seja você simplesmente um bom homem ou uma boa mulher. Porque qualquer pessoa pode ser um bom homem ou uma boa mulher no Espiritismo, no Catolicismo, na Assembleia, na Batista, na Metodista, na Testemunho de Jeová, como é que chama? No Hare Krishna, seja onde for. A pessoa pode ser uma pessoa boa, em qualquer lugar. Uma boa índole, uma boa formação, um caráter respeitável, uma mulher de caráter. Em qualquer lugar possa ser. É questão de ter vergonha na cara, só isso. Não seja você simplesmente um bom homem ou uma boa mulher. Seja cheio com o Espírito Santo e batizado dentro do corpo pelo Espírito Santo. Não se conforme com fofocas a esse respeito. O que se fala sobre isto? Assim está bem, assim vai ou assim não vai. Não se conforme com fofocas. Quer dizer, conto lenda a respeito dessas coisas. Mantenha-se ali até que esteja morto, porque disso se trata cruzar o Jordão. Mantenha-se ali até que esteja morto e sua vida seja nova em Cristo e toda a sua vida tenha sido mudada. Então, se é toda a sua vida, então é tudo aquilo que você é. E você acha que é muito bom, mas você, quando olha pela luz da palavra, você diz, realmente, eu não estou bom nisso aqui não, realmente isso aqui não está próprio, isso aqui não é legal, isso aqui. E quando você acha que sempre Deus manda alguém, manda uma jumenta doida, como fez com Balaão, e diz, olha a espada desembainhada do anjo, olha a palavra de Deus cortante aí na frente. Sempre tem isto, vê? Para que você saiba que tem que ter uma mudança, porque é tempo de decisão. Pois bem, na mensagem Ele cuida de ti, eu vou citar a data. Esta foi dia 1 de março de 1960, porque alguém pode confundir com a mensagem Ele cuida, e você? Na mensagem Ele cuida de ti, o profeta do Senhor disse, eu gostaria de falar-lhes desta escritura enquanto estão orando, ao que esta escritura, veja, se refere. Ele falou assim, olha, ao que esta escritura. Então ele citou a escritura e por último o que ele disse se refere. Então, às vezes, fica um pouco complicado ali entender a linguajar do pregador, porque às vezes você está com muita coisa na cabeça e você já adianta o assunto e vem cá e vai lá. Por isso que no texto fica até mais fácil você entender algumas coisas. Olha, eu gostaria de falar dessa escritura enquanto vocês estão orando. Ao que esta escritura? Os que uma vez foram iluminados e nunca podem chegar ao conhecimento pleno, se refere. Então, para simplificar, eu vou simplificar as palavras de William Branham aqui. Eu gostaria de falar-lhe dessa escritura enquanto estão orando, ao que se refere esta escritura. Agora eu cito ela. Os que uma vez foram iluminados e nunca podem chegar ao conhecimento pleno. Lembre-se que ele está citando Hebreus 6, mas em Hebreus 6 não fala sobre conhecimento pleno. Hebreus 6 está dizendo, aqueles que foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito, provaram das virtudes do século futuro, e eles recaíram foram outra vez renovados. É impossível eles serem outra vez renovados. Agora o William Branham cita esta escritura, e mostrando que tudo isto, eles alcançaram tudo isto, mas eles não tinham o final, que era o conhecimento pleno, o preenchimento, a totalidade de Deus. Através da palavra, através de uma mudança total e completa, através de estar morto, a vida está escondida com Cristo em Deus,
a isto que é desprender-se de sua própria mente para que a mente de Cristo venha a você. Este é o conhecimento pleno que ele se refere. E aquelas pessoas tiveram todas estas partes, se tornaram participantes do Espírito, mas não se encheram. Então, na hora H, na hora própria, não consigo entender isso não. Será que é mesmo? Em outras palavras, escuta, dá-me desse teu conhecimento, porque eu não consigo ver assim. Isso quer dizer o quê? O azeite não está dando mais para prosseguir. Não dá mais para continuar. Estava rachado em algum lugar. O vasilhame, não é? Estava rachado em algum lugar. Por que foi que não deu para ir até o final? O Memorando continua. Como o crente fronteiriço em Êxodo, onde os israelitas chegaram à terra prometida e provaram as uvas da terra prometida, mas voltaram covardes e com medo, dizendo: não podemos cruzar, a oposição é muito forte. Números 13, 28. São crentes fronteiriços, ou seja, gente que vem à igreja e dizem que é maravilhoso, mas nunca põe sua mão nele, quer dizer, nunca se aposta disso. Nem estão dispostos a prostrar-se diante do altar e dizer: Deus, encha-me com o Espírito e permita-me chegar a ser um de teus filhos. Amém. Um fronteiriço, nós não queremos isto. Vamos colocar de pé para a última citação, então. Eu teria ainda 10 minutos, mas concluirei em 2. Israel em Cades Barneia, parágrafo 154. Alguém mais quer tomar sua decisão? Eu agora servirei a Cristo. Essa é a decisão a tomar. Tem chegado ao final. Tem chegado a uma crise. Esta é a hora. Eu estou em Cades Barneia. Deus está parado em meu coração. Poderei cruzar. Poderei abandonar a meu amigo. Porque é um lugar de decisão, de confronto agora, onde você vai ter que decidir pela verdade ou não. Você não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. Não é o que os colegas falam, não é o que as amigas de escola falam, não é o que o pai diz, a mãe diz, o filho diz, o pastor diz, seja quem for diz. É o que Deus diz, é o que Deus fala. É tomar decisão por ele, ou deixar ele tomar decisão por você, acatar a decisão dele, que é a melhor que há, como Lebrando dizia para seu filho. Billy, Deus sabe o melhor, Deus sabe o melhor. Quando Deus toma a decisão, aquela é a melhor que há. Então, se a melhor decisão é a de Deus, por que eu terei que decidir? Então, a minha decisão tem que ser a que Deus já tomou. E Deus diz: fique com a palavra, fique com a verdade, diga o que o mensageiro disse, faça eco do que eu digo. Poderei cruzar, poderei abandonar a meu amigo, poderei abandonar a meu sócio mundano, poderei cruzar a fronteira além, para a terra prometida que Deus prometeu. Serei um Caleb, serei um Josué na história do tempo, serei um Caleb ou um Josué nos registros de Deus? Porque a Bíblia conta a nossa vida, a Bíblia conta a nossa história. Por isso nossos nomes estão escritos no livro da vida. No livro da vida, no livro da vida do Cordeiro. Disto se trata a Bíblia. Disto se trata o livro da redenção. E os personagens que têm suas vidas escritas aqui, é a nossa vida que está ali. Então, ou você é Sara, ou você é uma Jezabel, ou você é um Josué e Caleb, ou é como Datã, Coré e Abirão. Por isso, lembrando, está dizendo aqui: o que sou eu? Ou na oração das pessoas, enquanto as pessoas estavam ali em atitude de oração, ele está falando isso pelas pessoas, mostrando que elas têm que tomar essa posição. Serei um Caleb, serei um Josué na história do tempo, serei um Caleb ou um Josué nos exércitos de Deus? Ou será que eu nesta noite me disporei a fugir como um covarde e retroceder? Deus tire isto de cada homem e mulher e que tome sua decisão a favor de Cristo nesta noite. Levantaria você sua mão? Alguém mais? Deus lhe abençoe. Eu posso te ver lá atrás. Deus te abençoe. Amém. Sabe o que é que Paulo diz em Hebreus 10, 38? Mas o justo viverá da fé. Não podemos tomar a terra porque, sabe, não é para mim, eu estou muito bem aqui, eu preciso ficar aqui mesmo, voltar para o Egito. Eles não receberam a revelação, só Josué e Caleb. Então eles viveram por esta revelação que receberam. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, dar um passo atrás, porque chegou a ser participante e viu tudo, provou, mas não tomou a posição final para ser cheio do Espírito Santo em plenitude, a palavra por completo, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz Deus. Aí Paulo diz assim para você: nós, porém,
Não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, como é que se retira? Não é indo embora da igreja, não é abandonando a mensagem, não é voltando para a velha denominação. Eles continuam, mas não conseguem crer verdadeiramente como se deve. Por isso que Paulo está dizendo, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, Pai amado, por esta hora que tem chegado, por o Senhor ter nos conduzido até aqui, e não sabemos que tempo teremos pela frente, Senhor, não seremos quantos dias ainda, quantos cultos teremos, quantos avivamentos passaremos por ele, como um momento como este, mas, Pai, cada nascer e pôr do sol, que o Senhor esteja conosco, nos orientando, nos guiando a passos verdejantes, e nos corrigindo com a vara do pastor, que é a tua palavra, e que isso traga consolo para nós, a ponto de descansarmos das nossas obras, como descansaste da tua, porque temos que encontrar o nosso repouso, o nosso sábado, uma fé que não se abala, que está ancorada na rocha das eras. No nome de Jesus, o teu Filho, oramos por todos os teus filhos ao redor da terra, oramos pelos irmãos presentes, por aqueles que não puderam estar conosco, por aqueles que estão, ó Senhor, em seus trabalhos, ou seja onde for, e que por um motivo justo não podem estar cultuando conosco nesta hora. Oramos pelos irmãos que à distância também têm cultuado conosco, têm aprendido conosco agora, ó Senhor, por essa transmissão, que o Espírito da verdade possa guiá-los em toda a verdade, Senhor. No nome de Jesus Cristo, que sobre o teu povo seja a tua bênção, e que possamos, ó Deus, a cada dia estar mais agradecido pelas dádivas que tem dispensado para nós por tua graça e misericórdia. No nome de Jesus nós pedimos, amém. Amém. Deus os abençoe e até sexta-feira, se o Senhor nos permitir. Deus os guarde e não se esqueçam de orar uns pelos outros e até nos encontrarmos outra vez. Este programa é realizado pelo Tabernáculo Fé Perfeita de Francisco Morato, São Paulo.